Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Solicitamos a todos e a todas que, por favor, coloquem seus celulares no modo silencioso. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los para a entrega do título de professor emérito da Faculdade de Medicina ao professor Dr. Gutenberg de Melo Rocha, em memória. Convido para compor a mesa o professor Dr. Rui Alberto Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Jorge Elias Júnior, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Sandro Scarpellini, presidente do Supera, neste ato, representando o prefeito municipal, Dr. Antônio Duarte Nogueira Júnior. Professor Dr. Valdes Roberto Bolela, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Luiz Lambert Pinto da Silva, vice-chefe do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Anunciamos a entrada do cortejo universitário com os membros da Egrégia Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Todos sentados, por favor. Ouviremos as palavras de abertura do senhor diretor, professor Dr. Rui Alberto Ferriani. Bom dia a todas e todos, nossa congregação, aos ilustres convidados, familiares. Com satisfação que eu declaro aberta essa sessão solene da nossa congregação, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, com o objetivo da entrega do título de professor emérito ao professor Dr. Gutenberg de Melo Rocha, em memória, que carinhosamente a gente chama de Guti, né? Como eu chamava muito quando era aluno dele. E eu designo então o professor Valdes Roberto Bolela para conduzir ao recinto o professor Dr. Eduardo Melani Rocha para compor a nossa mesa. Solicitamos para que todos, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional.
Agradecemos e registramos a presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Professor doutor Ricardo de Carvalho Cavalli, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor doutor José Simão Camelo Júnior, diretor clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professora doutora Camila Cremonese Japur, vice-coordenadora do curso de Nutrição e Metabolismo. Professor doutor Sérgio Akira Uemura, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Professor doutor Antônio Ribeiro Franco, ex-diretor do Centro de Saúde Escola Dr. Joel Domingos Machado. E sua esposa, professora doutora Maria Aparecida de Paiva Franco, docente aposentada do Departamento de Genética desta faculdade. Dr. Sérgio Inocente, chefe da Divisão Médica da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, representando a enfermeira Jane Aparecida Cristina, secretária municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Professora doutora Cristina Marta Delbem, presidente da Comissão de Pós-Graduação desta faculdade. Professora doutora Maria Paula Panúncio Pinto, presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária desta faculdade. Professor doutor Leandro Machado Colli, presidente da Comissão de Relações Internacionais desta faculdade. Professor doutor Rodrigo Tocantins Calado de Saloma Rodrigues, diretor-presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto e chefe do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica. Professora doutora Débora Bevilacqua Grossi, chefe do Departamento de Ciências da Saúde. Professora doutora Lucila Leico Kagorhara Elias, vice-chefe do Departamento de Fisiologia. Professor doutor Américo Seiki Sakamoto, chefe do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. Professor doutor Sonir Roberto Halber Antonini, chefe do Departamento de Puericultura e Pediatria. Professor doutor Júlio César Rosa Silva, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Professor doutor Rodolfo Borges dos Reis, chefe do Departamento de Cirurgia e Anatomia. Professor doutor Fernando Belíssimo Rodrigues, chefe do Departamento de Medicina Social. Professor doutor Marcelo Damário Gomes, chefe do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Professora doutora Regina Ioneco da Cusaco Carreta, coordenadora do curso de Terapia Ocupacional e presidente da Comissão de Gestão Ambiental. Professor doutor Valdair Francisco Muglia, diretor executivo da FAEPA. Professor doutor Hélio César Salgado, ex-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor doutor Benedito Carlos Maciel, ex-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e ex-superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor doutor Marco Antônio Zago, ex-reitor da Universidade de São Paulo e professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também presidente da FAPESP. Professor doutor José Antunes Rodrigues, ex-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e professor emérito da Faculdade de Medicina. Ivani Moreno, do Centro de Visitantes da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto. Professora doutora Margarete de Castro, ex-diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Agradecemos a presença de todos os familiares, amigos, funcionários, docentes desta faculdade. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Dr. Sandro Scarpellini, que neste ato está representando o prefeito municipal, Dr. Antônio Duarte Nogueira Júnior. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo e a família do professor Gutenberg. Eu estou aqui representando o prefeito Antônio Duarte Nogueira hoje. E tenho que repetir um discurso que eu fiz há uns 20 dias atrás no CRM, que também estava lá representando o prefeito, porque o prefeito ele tem muita afinidade pela Faculdade de Medicina e pela medicina em geral, por conta do próprio pai dele, Antônio Duarte Nogueira, que foi egresso aqui da nossa faculdade na década de 60. Então ele não costuma perder eventos da faculdade, principalmente um evento tão importante como esse. E aí eu tenho a sorte, então, de ter sido indicado, até porque
Logo no primeiro e-mail que nós recebemos, que eu acho que já faz 2 meses ou mais, já estava na minha agenda a minha presença aqui em homenagem ao professor Gutenberg. Então, trago aqui o abraço do prefeito, os cumprimentos, e falo mais em meu nome mesmo, porque, na verdade, como ex-aluno, eu não teria como deixar passar essa oportunidade de falar o que eu sempre pensei, o que eu acredito com relação ao professor Gutenberg. Esse ano eu fiz 40 anos de entrada na Faculdade de Medicina, 40 anos. E logo no começo da faculdade, já em contato com o professor Gutenberg. É muito difícil a gente passar na vida, eu acho que quase impossível a gente passar com uma unanimidade nas coisas. E a impressão que eu tenho é que o professor Gutenberg é um bom exemplo disso. Uma pessoa espetacular, maravilhosa, um profissional que a gente não consegue nem classificar do gabarito do professor Gutenberg como médico, como professor. Tenho a sorte de ter tido até, além de ter tido aulas como professor, de ter participado de discussões de casos na enfermaria da pediatria. Então, trabalho com o professor, um pôster apresentado num congresso de infectologia ainda como aluno, e a Brasilina, a professora Brasilina. E ele cuidou até do meu filho também, do meu filho mais velho, quando eu precisei. Então, o professor Gutenberg é um ídolo para a minha geração, acho que para a geração de todos que estão aqui, para todos os presentes, para mim um ídolo espetacular. Tudo o que ele fez para os pacientes, tudo o que ele fez para os alunos da Faculdade de Medicina, para os colegas da Faculdade de Medicina, só merece realmente essa homenagem, que é o mínimo que a gente pode fazer para agradecer tudo que o professor Gutenberg trouxe acho que para todos nós que estão aqui presentes. Então, até só estou externando coisas que eu acho que todo mundo sente e com essa oportunidade, então, que o prefeito me deu. Muito obrigado a todos, congratulações para a família, Eduardo, e espero que a gente consiga, na vida, fazer pelo menos uma parte do que o professor Gutenberg conseguiu fazer na vida dele. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Dr. Jorge Elias Júnior, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento o professor Eduardo Melani, em nome dele todos que estão presentes na mesa. Cumprimento a família do professor Gutenberg. É um momento de grande emoção. Acho que a faculdade, nessa outorga, está fazendo jus, né, um merecimento muito grande que tem o professor Gutenberg para todos nós. Eu gostaria, é um momento de grande emoção, como eu disse, vou tentar terminar as minhas palavras, né? A questão da unanimidade, o professor Sandro já me tirou essa questão, né? Mas foi realmente um momento muito interessante de perceber na votação desse item junto à congregação, que foi muito tranquila a apresentação, talvez apresentar aqui para todos um aspecto que nós temos discutido, né, eu, professor Rui e colegas próximos, no sentido de que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, comparativamente à Cormã, né, nós temos poucos professores eméritos, né? Aqui a gente tem o prazer de estar com o professor Antônio, o professor Zago, mas, como eu disse, são, ao mesmo tempo que são poucos, a gente tem realmente aquelas escolhas muito precisas, né, vamos dizer assim. Eu, talvez, para passar a palavra à frente, gostaria de colocar um aspecto interessante, que é o fato do professor Gutenberg trazer, nesse momento, várias pessoas que marcaram muito a minha vida aqui como aluno, né, que são professores já aposentados. É um grande prazer estar aqui, né, nesse momento, né. Esse acho que é um momento também de alegria, né, junto aí à saudade que o professor deixou para nós. Mas talvez o mais importante é para aqueles que não tiveram contato direto com o professor Gutenberg entender que a marca dele nessa faculdade é tão forte que aqueles que tiveram contato e permanecem aqui como ex-alunos, como professores, como funcionários, eles trazem com certeza a centelha dos ensinamentos e da postura, da ética
que ele sempre, na sua tranquilidade, na sua simplicidade, sempre foi um exemplo para todos nós. Então, eu queria deixar essas palavras e, de novo, cumprimentar a todos aqui. Obrigado. Passo a palavra ao professor Dr. Luiz Lambert Pinto da Silva, vice-chefe do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos. Bom dia a todos, todas. Bom, primeiramente é um prazer aqui estar representando o departamento nessa ocasião. O professor Dario, que é o chefe do departamento, não pôde estar presente porque tinha um compromisso de congresso, palestrante, agendado há muitos meses e ficou muito triste de não poder estar aqui. Eu espero poder fazer jus aqui à representação. Eu tomei a liberdade de preparar poucas palavras, porque eu acho que é um momento importante para o departamento, eu não queria perder nada, né? Então eu tomei a liberdade de escrever, não vai demorar muito. Bom, primeiramente eu quero dar bom dia a todos, né? Ao professor Rui, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, ao professor Eduardo Melani, nosso colega, filho do professor Gutenberg, caros membros desta congregação, docentes, funcionários, familiares, amigos, estudantes, pacientes do professor Gutenberg de Melo Rocha. Essa congregação se reúne hoje para conferir o justíssimo título de professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, ao professor Gutenberg, e para celebrar a trajetória de um dos mais notáveis professores dessa instituição. O legado do professor Gutenberg é inspirador. Sua vida e trabalho foram marcados pela compreensão, serenidade, empatia para com os outros e especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Como médico, ele se dedicou à atenção primária, ao cuidado dos mais necessitados, tornando-se um exemplo de humanidade e profissionalismo. Não apenas um médico excepcional, o professor Gutenberg também se destacou como um grande mestre no ensino médico, sendo homenageado pelos estudantes com a criação de um prêmio em seu nome, conferido em reconhecimento à excelência docente na faculdade. Pode-se dizer com segurança que sua dedicação ao ensino foram fundamentais para moldar algumas gerações de profissionais da área da saúde. Como professor e pesquisador em parasitologia, o professor Gutenberg foi docente do antigo departamento de parasitologia, micro e imuno dessa faculdade. E com o processo de estímulo à reestruturação departamental, promovido pela USP no final dos anos 90, passou a integrar o quadro docente do novo Departamento de Biologia Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos, sendo, portanto, um dos fundadores do departamento, foi vice-chefe e chefe por vários anos. Na chefia do departamento, o professor Gutenberg sempre se mostrou um agregador, unindo esforços e promovendo colaboração entre os colegas, o que foi fundamental naqueles anos iniciais do departamento. Sua atitude serena e atenta foi uma das marcas registradas da sua liderança, deixando um legado que será lembrado por muitos anos. Nesse sentido, peço permissão para dar o meu testemunho pessoal de como a humanidade do professor Gutenberg me tocou e me ensinou uma importante lição. Ele era chefe do departamento e membro da banca de concurso docente que me levou a ingressar nessa escola. Lembro vividamente do momento em que entrei no Salão Nobre para dar minha aula, sem conhecer ninguém que estava na sala. As 24 horas anteriores de preparação da aula haviam sido difíceis, eu estava extremamente nervoso e inseguro. Assim que comecei a aula, notei o olhar sereno e atento de um dos membros da banca que balançava a cabeça em aprovação à medida que eu apresentava meus primeiros slides. Seu olhar me fez sentir acolhido, sua empatia me acalmou, mesmo diante de sem dizer uma palavra, seu olhar atento, né, desse professor, membro da banca, transmitiu uma linguagem corporal que me tranquilizou e fez toda a diferença para que a aula se desenvolvesse da maneira que eu havia planejado. O professor emérito Gutenberg de Melo Rocha será sempre lembrado como um exemplo a ser seguido, não apenas pela sua excelência acadêmica, mas também pela sua humanidade e generosidade. Sua capacidade de inspirar as pessoas a alcançar o seu melhor. Ele será lembrado como uma figura notável, cuja vida e trabalho exemplificaram os mais altos ideais de cuidado e compaixão pelos outros. Obrigado.
Gostaria de registrar também a presença da professora doutora Alessandra Cristina Marcolin, coordenadora do curso de Medicina, e da acadêmica Lívia Pinazzo, atual presidente do Centro Acadêmico Rocha Lima, e em cuja gestão atual leva o nome do professor Gutenberg de Mello Rocha. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Valdes Roberto Bolela, presidente da Comissão de Graduação e proponente do título. Bom dia a todas e a todos. Na verdade, essa proposição é de muitas pessoas. E eu tenho a honra e o prazer de fazer essa apresentação. Eu cumprimento inicialmente o senhor diretor, professor Rui Alberto Ferriani, e o professor Eduardo Melani, em nome de quem saúdo a todos e todas que estão presentes nessa cerimônia para a concessão do título de professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ao professor Gutenberg de Mello Rocha, em memória. Nós estamos aqui hoje para fazer mais que uma homenagem e reconhecer uma pessoa com quem tivemos o prazer de conviver e que contribuiu muito para a FMRP. Fazemos hoje um agradecimento do fundo dos nossos corações ao professor Gutenberg. Na maioria dos textos escritos sobre o professor, eu tive a oportunidade de pesquisar, recebi algum material do Eduardo. Ele é descrito como uma pessoa tranquila e serena. Quem o conheceu certamente vai concordar com esta afirmação. Em uma matéria do Jornal da USP de junho de 2010, logo após a sua aposentadoria, a repórter diz: a serenidade é traço particular do ex-mestre e atual médico. Desde o surgimento da ideia da homenagem na comissão de graduação de propormos o título de professor emérito ao professor Gutenberg, conversei com várias pessoas e ouvi várias histórias. Todas estas pessoas, alunos, professores, funcionários, até pacientes, sem exceção, abriam um sorriso largo quando lembravam de passagens, histórias que vivenciaram com ele. Todas falavam de sua disponibilidade e disposição para ajudar, não importava qual fosse a situação ou qual fosse o problema. O professor Gutenberg é um médico e professor que colocava sempre as pessoas, o ser humano, em primeiro lugar. E muitos de nós aqui presentes tivemos a oportunidade de presenciar essa atitude incontáveis vezes. Eu vou pedir a permissão para vocês para também dividir o último contato que eu tive com ele e uma das minhas experiências. Alguns anos atrás, antes do início da pandemia, me liga o professor Gutenberg. Atendi com alegria, disse que estava com saudades dele, pois fazia bastante tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. Pergunto como ele estava e ele me responde: estou indo, Valdes, agora com caranguejo. Em seguida, ele me explica que ligou, pois havia atendido uma senhora que estava com uma adenomegalia generalizada e febre há algumas semanas, e ele estava preocupado. Queria saber se eu poderia conseguir um encaixe no pronto atendimento da AMI para que ela fosse atendida. Estava preocupado com tuberculose, linfoma. Expliquei que o PA da AMI é aberto e a gente com certeza poderia atendê-la sim. Passei as orientações sobre como a paciente poderia vir ao HC e que ele fizesse uma carta de encaminhamento. Finalizamos a conversa, ele agradeceu e nos despedimos. Esse é o professor Gutenberg. Ontem, 11 de maio, eu recebi num grupo de WhatsApp dos mentores do novo eixo de desenvolvimento pessoal e profissional do curso de medicina da nossa faculdade, um texto de um psicólogo que é doutorando aqui na Filô, que foi compartilhada pela psicóloga Gisele do CAEP. E eu li e me tocou, eu achei que valia a pena trazer porque fez muito sentido para mim. Ele citava uma frase do Tony Ramos, o ator.
que em certo momento diz que o mundo moderno carece de elegância, no sentido pleno do termo. E o autor complementa: no dicionário, elegância pode ser compreendido como graça, gentileza, delicadeza e distinção aliada à simplicidade e clareza. Pensei comigo, esse é um adjetivo perfeito para o nosso mestre, a elegância. Não se trata de elegância no sentido capturado pela moda de melhor roupa a ser vestida, mas elegância no sentido revolucionário que o termo contém e que carrega em si a atenção e o respeito às coisas e às pessoas. Existe algo mais elegante do que uma pessoa verdadeiramente interessada? Quantas pessoas interessadas nós ainda conhecemos? Sem elegância, nenhum caminho sólido se constrói, pois qualquer construção que desrespeita o outro é, em si mesmo, desconstrução. Deste modo, nesta apresentação, que tenho a honra e o privilégio de fazer, para que o professor Gutenberg receba o mais que merecido título de professor emérito da FMRP, falaremos um pouco menos de sua produção científica, das suas contribuições, publicações e artigos, que são muitas, e que o professor Gutenberg produziu bastante ao longo de sua vida. Eu fiz uma opção de falar mais da pessoa, visto as manifestações que me antecederam, porque é uma pessoa marcante na vida de todas as que a conheceram. O professor Gutenberg é uma pessoa que, de uma maneira singular, discreta, nos ajuda a manter acesa a chama que nos trouxe até aqui, especialmente nós, professores e pesquisadores da USP. E que nos ajuda a seguir em frente, mantendo a paixão pelo que fazemos, a despeito de todas as intempéries, e buscando desempenhar esse papel de educadores e de pesquisadores, sempre com elegância e com interesse pelo outro. Eu não tinha muita familiaridade, né, com a cerimônia de professor emérito, eu fui procurar lá no site da USP, né, o que significa o título de professor emérito. Na nossa universidade, é o título honorífico atribuído ao docente, aposentado da Universidade de São Paulo, que tenha se distinguido com ações relevantes e dedicação integral ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao longo de sua carreira, que deve ser proposto, né, pela congregação da sua unidade. Eu vou listar aqui os professores eméritos da nossa faculdade, a quem se junta hoje o professor Gutenberg. Professor Dr. Miguel Rolando Covian, professor Jacob Renato Voisk, professor Almiro Pinto de Azevedo, professor Rui Escorel Ferreira Santos, professor Alberto Raul Martinez, professor Luiz Marino Bekele, professor Renato Elis Migliorini, professor Eduardo Moacir Krieger, professor José Antunes Rodrigues, está hoje aqui com a gente, professor Sérgio Henrique Ferreira e o professor Marco Antônio Zago, que também hoje está com a gente. A indicação do professor Gutenberg foi feita pela comissão de graduação, mas, como eu disse no início, representando muitas vozes, com apoio do diretor, do vice-diretor da nossa faculdade, dos departamentos de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos, do Departamento de Puericultura e Pediatria, do Departamento de Medicina Social, da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, da representação dos servidores técnicos e entidades do campus de Ribeirão Preto, do Centro Acadêmico Rocha Lima, da Associação Atlética Rocha Lima e do magnífico reitor da Universidade de São Paulo. E, no dia da votação, foi aprovado por unanimidade. A gente estava tendo dificuldade de quórum, não sei se vocês se lembram, todos se mobilizaram para que a gente fizesse a votação, porque apesar do quórum estar apertado, não teve dificuldade. Todos votaram pela concessão dessa homenagem. Durante a elaboração do livro Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a quarta década,
que fez parte dos festejos dos 70 anos da faculdade, da nossa faculdade, nós perdemos o querido professor Gutenberg. Ele havia finalizado e entregue o capítulo 36 do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia de 1982 a 1992. O professor Gutenberg sempre foi um dos expoentes em termos de engajamento institucional, de envolvimento em atividades de extensão universitária e, principalmente, uma referência e modelo no ensino de graduação da Gloriosa. Ao longo de sua atuação docente, foi homenageado por 27 turmas de graduandos do curso de Medicina da FMRP, tendo sido escolhido também nome de turma de uma delas, patrono de 6 e paraninfo de outras 4. Recebeu outras tantas homenagens, prêmios e medalhas em atividades científicas e desportivas. No dia 14 de dezembro de 1991, na colação de grau da 35ª turma do curso de Medicina, em que foi paraninfo, ele fez seu discurso, e o Eduardo e a família gentilmente compartilhou comigo, e eu pensei em alguns trechos que são o professor Gutenberg falando aqui com a gente. Um deles agradecendo a homenagem, falando da responsabilidade de quem recebe a homenagem, de quem educa. Pela láurea que me concederam, atingi a maior recompensa a que aspirei em minha carreira universitária. Isso muito me comoveu e exacerba minha responsabilidade para com a faculdade e suas finalidades. Um outro trecho, falando aos formandos, lembra do papel do médico, de ouvir e de ver seus pacientes. Todos os detalhes das mazelas que afetam o que os procurarem, falando aos formandos, só serão revelados àqueles que têm olhos para ver, paciência para observar e capacidade para analisar. Qualificações estas que os distinguirão profissionalmente. Estas exortações não são para atemorizá-los, mas sim para alertá-los. Além da necessidade constante de estudar, característica da vida profissional do médico, jamais descuidem da procura de conhecer o homem. Um pouco mais adiante, falando da profissão docente como um auxílio, a nossa profissão docente como auxílio ao desenvolvimento pessoal e intelectual dos nossos estudantes, ele diz: o esforço constante em procurar a cada dia o caminho da sabedoria, para que as metas de educar, definidas não apenas como instruir, mas primordialmente como um processo de desenvolvimento intelectual e moral, sejam atingidas. Está em todos os mestres que se desvencilham da atração pelo poder e por cargos. Aceitamos apenas os encargos que, humildemente, mas com prazer, procuramos desempenhar. E, finalmente, falando sobre humanidade, destaca a beleza de podermos trabalhar juntos e colaborarmos para o benefício das pessoas e da comunidade. Ele diz: perceberemos sempre o que existe coletivamente de belo no homem, para perdoarmos e esquecermos o que existe individualmente de mal. E assim estaremos estabelecendo em base sólida nosso lugar em relação ao próximo e à comunidade em que vivemos. Como já foi dito, uma das maiores honrarias que um professor dessa faculdade pode receber é o prêmio que tem o seu nome, que foi criado em 2004 pelo Departamento de Ensino do Centro Acadêmico Rocha Lima para laurear professoras, professores e disciplinas do curso de Medicina por sua excelência. O prêmio é a expressão máxima da dimensão e o significado que teve, tem e sempre terá o professor Gutenberg para a comunidade FMRP USP. E eu vou ler aqui o texto que foi escrito pelo Departamento de Ensino a esse respeito, em 2004, em 14 de novembro. Tudo começou há 2 anos atrás, quando alguns membros do Departamento de Ensino sugeriram a criação de uma eleição anual dos melhores docentes de cada ano, e que seria publicado no Esteto. A ideia foi, então, associada à nossa vontade de fazermos um fórum de ensino como há muito não ocorria na FMRP. Decidimos que o prêmio seria entregue no encerramento do fórum e que ele receberia o nome de algum docente ou ex-docente de nossa faculdade que merecesse ser tomado como exemplo para todos.
Deveria ser escolhido um docente não pela qualidade de suas aulas apenas. Deveria, isto sim, ser um professor, um mestre. Uma pessoa que tivesse dedicado muito de sua carreira e com muito gosto à formação dos alunos da nossa faculdade. Depois de alguns nomes, foi lembrado o nome do professor Gutenberg. Nesse momento, a discussão se encerrou. Havíamos encontrado a pessoa ideal, com o perfil ideal. Depois, pesquisando um pouco mais sobre o professor Gutenberg, descobrimos algo que nos deu ainda mais certeza de que sua escolha foi correta. Desde a primeira turma, para a qual deu aula, até hoje, ele deixou de ser homenageado por apenas uma turma, a 27ª. Apenas um detalhe histórico. Essa turma, incentivada pelo seu orador, na época, ministro da Fazenda, decidiu não homenagear ninguém, como forma de protestar contra o que avaliaram ser o sucateamento da FMRP. Em todas as outras, seu nome figurou como paraninfo, patrono, nome de turma ou professor homenageado. Quando fomos conversar com o professor, já imaginávamos que ele fosse recusar de cara. E foi o que ocorreu. Entre aspas, gente, esperem eu morrer primeiro. Repetia ele. Depois de um pouco de conversa, ele foi se conformando com a ideia e pediu um tempo para pensar. A resposta afirmativa só veio nas vésperas da primeira data para a qual fora marcado o fórum. No entanto, o sim era o que todos esperavam, e sempre achamos que ninguém mais do que Guth poderia receber tal homenagem. No dia do fórum, o professor, bastante emocionado, fez parte da mesa de abertura do fórum e mais tarde recebeu a homenagem das mãos do presidente do centro acadêmico. Como não poderia ser diferente, foi aplaudido de pé por todos os presentes. Fica aqui o nosso agradecimento ao professor Gutenberg. Esperamos que ele continue por muito tempo servindo de exemplo a todos da FMRP, tanto alunos quanto professores. Assinado, Departamento de Ensino do Centro Acadêmico Rocha Lima. Desde o seu ingresso no curso de Medicina da FMRP, em 1959, o professor Gutenberg manteve elos com este campus e conheceu toda a estrutura da universidade. Quando estudante, participou de todas as ligas estudantis e foi secretário do Centro Acadêmico. Fez residência médica no Departamento de Pediatria e, ao final, foi convidado pelo professor Jacob Renato Voiski para ingressar na carreira universitária. Mas ele optou por retornar a Dourados para iniciar sua carreira profissional em agosto de 1966. Explicando a sua decisão, que está registrada no seu memorial, ele diz: razões de caráter afetivo, gratidão e responsabilidade conduziram-me à decisão de retornar à região que acolhera a minha família. Em 1990, o professor Gutenberg recebeu o título de cidadão douradense da Câmara Municipal, pelos serviços prestados às crianças da região. Em 1973, candidatou-se ao mestrado no Departamento de Pediatria da nossa faculdade, e ele diz, no memorial, motivado pela curiosidade e por acreditar que a pesquisa seria o meio apropriado para satisfazer a busca de explicações para as várias experiências vividas por mim até então. Terminou o mestrado em novembro de 1975, concluiu o doutorado em dezembro de 1978, sob orientação do professor Francisco Ferrioli Filho. Em 14 de junho de 1974, foi contratado pela Universidade de São Paulo para ser docente do departamento, naquela época chamado Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, que mais adiante viria a se chamar Departamento de Biologia Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos. Sob sua escolha para a docência, ele deixou escrito: procurei um perfil de professor que ensine com entusiasmo e dinamismo, estimulando os alunos a desenvolverem a compreensão e a solução de problemas, oferecendo oportunidades para adquirirem competências e habilidades. Em 1997, compôs e liderou o grupo que criou o Estágio Integrado, que tinha como objetivo central introduzir o ensino na atenção básica em saúde através do Programa de Saúde da Família, um Sistema Único de Saúde, e preparar o médico para o exercício de uma medicina integral. Falando dessa experiência, o professor Gutenberg disse que temos aprendido
e ensinado aos alunos a importância do trabalho em equipe, algo essencial e que acontece no ensino na comunidade. O professor Gutenberg também desempenhou várias funções administrativas, colaborando com a gestão da Faculdade de Medicina e do campus. Foi chefe do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia em 2 gestões, 92 a 94, 94 a 96, e do Departamento de Biologia Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos de 2006 a 2008. Foi presidente do Conselho de Representantes do Centro de Atenção Primária, o CAP, e Saúde da Família da nossa faculdade. E é um dos responsáveis pela implantação da Estratégia de Saúde da Família no município de Ribeirão Preto. Em 2010, logo após sua aposentadoria, assumiu o cargo de ouvidor do campus. E foi feita uma matéria com ele, que está no jornal da USP da época, né? E o título diz: Um bom ouvinte na ouvidoria do campus. Após ter se aposentado, disse nessa entrevista, né? O meu passado de professor se encerrou. Então estou tentando ser médico, que é o que eu sempre quis fazer na vida. Para isso, montou um consultório no bairro Parque Ribeirão para atender as pessoas, e entre aspas, que aparecem por lá. E ele contando que atendia as pessoas que aparecem por lá. O professor Gutenberg resume em uma só pessoa e profissional o ideal do humanismo, do respeito, da generosidade, do cuidado e da excelência para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. É um farol que ilumina a nossa caminhada e é desta maneira que ele vive dentro de cada um de nós, guiando a atual e as futuras gerações de profissionais da saúde e profissionais da educação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu assim encerro essa apresentação, nosso mais novo professor emérito da Faculdade de Medicina, agradecendo a todos e todas que fizeram todo o esforço, unimos as nossas forças e os nossos desejos e anseios para que o professor Gutenberg pudesse receber essa homenagem. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença também do professor Dr. Rodrigo Jorge, vice-chefe do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, neste ato, representando o departamento. E da professora doutora Maria Carolina de Oliveira Rodrigues, coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu solicito a senhora Renata Casarotti, nossa assistente técnica acadêmica, para fazer a leitura do termo de outorga do título de professor emérito. Em sessão solene da Congregação para a concessão do título de professor emérito, realizada no Teatro do Campus da USP de Ribeirão Preto, aos 12 dias do mês de maio de 2023, às 11 horas, perante o ilustríssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, professor Dr. Rui Alberto Ferriani, o vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor Jorge Elias Júnior, com o comparecimento dos membros da congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e demais autoridades, comparece o professor Dr. Eduardo Melani Rocha, filho do professor Gutenberg de Melo Rocha, neste ato representando a família. A Egrégia Congregação, em sua sessão ordinária, outorgou o título de professor emérito ao professor Dr. Gutenberg de Melo Rocha, em memória, que assim se inscreve: República Federativa do Brasil, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. O professor Dr. Rui Alberto Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, consoante decisão da Egrégia Congregação, em sessão realizada em 8 de novembro de 2022, confere ao professor Dr. Gutenberg de Melo Rocha, em memória, o título de professor emérito pela distinção nas atividades didáticas de pesquisa e notável contribuição para o progresso da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
E para constar, eu, Renata Aparecida Terra Casarotti, assistente técnico acadêmico, lavro o presente termo que será assinado por mim e pelas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. Assinar com a caneta. A caneta do professor Antunes ainda é a mesma caneta de sempre. Os nossos diretores têm que ser com ela. Esse momento simbólico. Convido o ilustríssimo diretor, professor Dr. Rui Alberto Ferriani, para a entrega do diploma alusivo ao título de professor emérito ao professor Gutenberg de Melo Rocha, em memória ao seu filho, professor Dr. Eduardo Melani Rocha. Gostaria de convidar o professor Dr. Valdes Roberto Bolela para prestar uma singela homenagem à professora doutora Semiramis Melani Rocha, em nome da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ouviremos agora o discurso gratulatório do professor doutor Eduardo Melani Rocha, filho do professor Gutenberg de Melo Rocha, e professor titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia e membro da congregação desta faculdade. Bom, acho que de todas as características que eu podia ter herdado, né, podia ser bom de bola, serenidade, tantas que foram lembradas, mas a marcante é ser chorão. Então como a recomendação foi fala e não chora, né, vou tentar cumprir. Então, senhor diretor, professor Rui, professor Jorge Elias, autoridades, convidados aqui presentes. No momento dessa homenagem póstuma, é usual a gente apresentar o homenageado, falar das suas realizações e conquistas. No caso do Gutenberg, eu creio que na impossibilidade dele se defender das nossas omissões e corrigir os exageros, vamos pular essa parte. Vamos ao que me parece ter sido seu principal talento ou dom. A
capacidade de fazer amigos e cultivar amizades. A amizade tem muitos significados e deixo a cada um de vocês a interpretação do termo, mas todos aqui que conheceram o Gutenberg sabem o que queremos dizer e, ao seu modo, sobre essa amizade que cultivaram com ele. Daí essa razão de atendermos emocionados a esse convite para nos reunirmos hoje. Gutenberg estabelecia e cultivava amizade com todos que se aproximavam dele. Familiares, colegas de turma e de trabalho, alunas e alunos, funcionários e funcionários da USP, professores, pacientes, prestadores de serviços e muitos mais. Podíamos explicar dizendo que essas relações eram possíveis pela essa prática e contínuo aprendizado da medicina, pela disponibilidade que reservava para cuidar, prestar assistência à saúde, ajudar e se colocar presente nesses momentos difíceis. Ele também se orgulhava muito de cada uma dessas tantas amizades. É preciso dizer que se beneficiou muito da amizade de vocês. Em cada situação que ele precisava, seja para si, para algum desses outros amigos, por não dominar totalmente um assunto, ele recorria a quem confiava, os amigos, vocês. E assim, agricultores, advogados, as cozinheiras, os mecânicos, os secretários, os contadores, os pedreiros, eletricistas, os boleiros e tantos outros se tornavam rapidamente seus professores, seus parceiros e amigos de todo um sempre. Os amigos lhe ensinavam sobre suas lutas, trocavam ideias sobre seus projetos e o ajudaram muito na construção dessas redes de apoio tão necessárias para a vida em sociedade. Foram relações de amizade que se fortaleceram e se entrelaçaram nos valores em comum: amor à vida, amor à natureza, empatia, generosidade, acreditar em si e no outro, a tolerância, a dedicação e a resiliência. Quando nos encontramos aqui entre amigos, cada um tem uma história para contar sobre essa amizade com o Gutenberg. Fatos que compõem esse mosaico, que foi o percurso de uma vida dedicado ao sonho que ele cultivou. O sonho e o compromisso inadiável de deixar esse mundo melhor. Nesse momento, em nome da família, ao lhe prestar essa homenagem, as memórias preenchem sua ausência e reforçam os alicerces que nos sustentam. Nessa jornada da vida, projeto de um mundo colaborativo e solidário. Em nome da nossa família, deixo aqui a imensa gratidão pelo cuidado carinhoso e diligente que recebeu desses amigos, alunas e alunos, ex-alunos, enfermeiros e profissionais do Complexo HC, colegas e profissionais das equipes com que ele trabalhou na USP, e particularmente também aos que cuidaram dele nesses últimos anos, destacando aqui a professora doutora Fernanda Mares Breia. A FMRP USP, da qual ele se orgulhou tanto de pertencer, nossos sinceros agradecimentos aos senhores diretores Rui Ferriani e Jorge Elias. A iniciativa carinhosa de indicação do professor Valdes Bolela e a congregação da nossa FMRP, que concedeu o título de professor emérito. A senhora Renata Terra Casarotti, que há meses tem cuidado para que essa cerimônia se realize. A professora Semiramis, que do alto da sua dor, de saudade desses 60 anos, escreveu boa parte desse agradecimento, mais de 90%. E a todos os amigos, que muito nos honram com a sua presença nessa cerimônia. Muito obrigado.
Anunciamos as palavras do professor Dr. Rui Alberto Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Precisamos de um tempo, né? O aspecto chorão de todos nós, né, Eduardo? Realmente quando eu me lembro procurando palavras, eu ouvi tantas palavras aqui, mas a primeira palavra que me apareceu foi o privilégio, a palavra privilégio. Está aqui nessa posição agora, como ex-aluno do GUT, e poder, como eu tive a oportunidade de conceder também o título ao professor Zago, são duas honrarias muito importantes que marcam a minha gestão, e essa foi a primeira palavra que realmente me apareceu, além de todas as outras que a gente cita aqui. Mas eu vejo com muita satisfação vários professores aposentados. Eu confesso que eu gostaria de citar todos foram meus professores aqui, mas eu vejo vocês todos aqui, o que para nós é um motivo de muita honra recebê-los novamente na nossa casa. Eu acho que isso é muito importante para nós todos, e uma pessoa como o Guti realmente mais do que merece tudo isso. Eu, em homenagem, inclusive, a vocês, eu pediria para passar um rápido vídeo da nossa instituição, que fez 70 anos o ano passado. É um motivo de orgulho de todos nós que estamos aqui. Podem passar, por favor, só para que vocês relembrem um pouco da nossa instituição. Todos a conhecem muito bem.
muito bom ver a nossa gloriosa, né? Eu acho que essa é uma homenagem, obviamente, ao nosso homenageado principal, aos nossos professores aposentados, que com muita satisfação a gente vê, os nossos professores atuais, 70 anos de um alicerce muito sólido, né? O que nos dá muita honra de, particularmente como ex-aluno, mas toda a minha vida acadêmica aqui dentro, viver nesse campus, ter o privilégio também de ter compartilhado com todos vocês esses momentos aqui. E o professor Gutenberg foi justamente homenageado pela nossa faculdade. Ele, nessas palavras, simplicidade apareceu muito, né, quando se fala, humildade, eu me lembro muito, uma pessoa bastante humilde que a gente sentia, com respeito, que sabia ouvir. E na hora que eu ficava pensando no que me remetia, a que me remetia o Gutenberg, eu lembrava dessas palavras. Eu vejo que várias das coisas que me levavam à figura do Gut são hoje bases sólidas do ensino e da nossa vida acadêmica. Quer dizer, a princípio, o Gutenberg, sem todos os conhecimentos teóricos de princípios de pedagogia, de ensino, ele nos ensinou como era importante a pesquisa translacional, que hoje ele exercia, ele como clínico, via a pesquisa básica e sabia extrapolar. E também nos ensinou muito a ver, eu acho que o Valdes comentou, o paciente dentro de um contexto social e sistêmico, e nunca a doença propriamente dito. Talvez esse tenha sido o ponto que mais tenha me marcado nas inúmeras conversas das tardes que não tinham fim, quando ele se sentava. Naquele tempo a gente ainda sentava na beira do leito, né? Hoje está muito mais digital, mas era ele e o Renato Godoy, só que o Renato Godoy fumando um cigarrinho enquanto fazia isso. Vocês vejam como tudo mudou. Mas são dois marcos da nossa, do aspecto médico e professor, que era o que realmente tinha ficado. E eu lembro que as tardes iam, o dia ia acabando e ele falando. E ele não parava, ele estava ali disposto para estar conversando com a gente. Essa visão sistêmica do paciente e a própria hoje medicina integrada, né? A assistência aos núcleos de família, o próprio departamento de medicina social, eu vejo vários docentes daqui que certamente reconhecem o papel do Gutenberg em alicerces que hoje são corriqueiros para nós. Talvez os docentes mais jovens olhem isso hoje, isso já está estabelecido, né? Mas na realidade isso foi estabelecido por figuras como o Gutenberg. Então, o momento realmente é afetivo, é emotivo. A família certamente se sente muito orgulhosa, e eu tenho certeza que a família se sente orgulhosa por deixar um professor titular também aqui na nossa escola, né? Perpetuando aí mais uma geração. Eu acho que são motivos realmente que vocês são exemplos para a nossa unidade, e que devem ser, eu vejo aqui, alunos nossos, né, os membros da nossa congregação, que levem, né, essa mensagem que o Gutenberg, e vocês de uma certa forma já levam ao conceder o prêmio. E foi bom que ele recebeu muitas homenagens em vida também, né? Ele está recebendo hoje uma homenagem póstuma, mas ele recebeu muitas homenagens em vida. Da sua simplicidade, humildade, ele recebia, muito humilde, mas foi bom que ele teve esse contato. Então, eu termino aqui mais uma vez
reforçando o privilégio de poder conceder essa homenagem como diretor da nossa gloriosa FMRP. Isso realmente, eu, professor Jorge, nessa figura de direção da escola nesse momento, para nós foi muito tranquilo, muito bom, muito gostoso esse momento afetivo que nós todos estamos vivendo aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês em nome da nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a gloriosa. Muito obrigado. Como disse o diretor, nós anunciamos o término desta cerimônia. A doutora Semira Medici e o professor Eduardo Melani Rocha convidam a todos para um coffee break que será servido aí na entrada do teatro. Solicitamos a todos que permaneçam sentados até que o cortejo universitário se retire. Desejamos a todos um bom dia. Muito obrigada.